Ela achava que era só mais um turno comum limpando o escritório. Mas quando o CEO trancou a porta e disse: "Esperei 20 anos por isso", o coração dela quase parou. Deixe nos comentários de onde você está assistindo. O relógio digital no canto da tela do computador marcava 23h45, quando Sofia Mendes entrou silenciosamente no 28º andar do edifício paulista Prime. Empurrando seu carrinho de limpeza, ela respirou fundo ao contemplar a vista noturna de São Paulo pela janela que ocupava toda a parede. As luzes da cidade piscavam como estrelas terrenas, criando um contraste com o céu nublado, típico da capital paulista. Mais uma noite, mais algumas contas pagas, murmurou para si mesma, enquanto colocava os fones de ouvido e selecionava uma playlist de MPB, que a ajudaria a passar as próximas horas. Sofia ajustou o uniforme azul marinho com o logotipo da empresa de limpeza e começou sua rotina pelos corredores vazios. A Nexus Tecnologia ocupava 3 andares naquele prédio comercial, e o 28 era reservado exclusivamente para a diretoria. Seu trabalho era limpar as salas executivas, os banheiros privativos e a sala de reuniões principal. A maioria dos andares já estava vazia àquela hora, exceto por alguns seguranças e, ocasionalmente, algum funcionário sobrecarregado de trabalho. Sofia preferia assim. O silêncio e a solidão eram perfeitos, para quem, como ela, passava o dia inteiro na correria entre a faculdade de administração e o estágio não remunerado numa pequena empresa de contabilidade. Ao chegar à última sala do corredor, a maior delas, Sofia hesitou. A placa dourada na porta dizia: Gabriel Almeida, presidente. Geralmente essa sala estava vazia durante sua ronda noturna, mas nas últimas semanas, Sofia tinha notado que a luz permanecia acesa até tarde. Ela bateu levemente na porta entreaberta. "Com licença, posso limpar?", perguntou, diminuindo o volume dos fones. Não houve resposta. Sofia empurrou a porta com cuidado e viu que a sala estava vazia, embora o notebook ainda estivesse aberto sobre a mesa de madeira escura. Um casaco estava pendurado na cadeira de couro, e uma caneca com café pela metade indicava que o ocupante tinha saído apenas momentaneamente. "Melhor voltar depois", pensou Sofia, mas algo na mesa chamou sua atenção. Era uma foto em um porta-retrato de prata antiga. Curiosa, aproximou-se para ver melhor. A fotografia mostrava um menino de aproximadamente 10 anos ao lado de uma mulher de meia idade, com cabelo escuro e sorriso gentil. Havia algo familiar naquela mulher que fez Sofia congelar no lugar. Ela pegou o porta-retrato sentindo o coração acelerar. "Meu Deus, parece a minha. O que você está fazendo?" A voz grave e autoritária fez Sofia saltar de susto. O porta-retrato escorregou de suas mãos trêmulas, mas foi rapidamente apanhado pelo homem que havia entrado silenciosamente na sala. Gabriel Almeida, o CEO da Nexus, olhava para ela com uma expressão indescritível, uma mistura de surpresa e intensidade que a deixou sem palavras. "Desculpe, eu só..." Sofia balbuciou, sentindo o rosto queimar de vergonha. "A foto me chamou a atenção e..." Gabriel não respondeu imediatamente. Seus olhos escuros estudavam cada detalhe do rosto de Sofia com uma familiaridade perturbadora. Ele era alto, com cabelos negros levemente grisalhos nas têmporas, vestindo um terno impecável que destacava sua figura imponente. "Qual é o seu nome completo?", perguntou ele, colocando o porta-retrato de volta na mesa, sem desviar os olhos dela. "Sofia Mendes", respondeu ela nervosa, ajeitando o crachá no uniforme. "Sou da equipe de limpeza noturna. Posso voltar mais tarde, se preferir." Gabriel permaneceu em silêncio por alguns segundos, que pareceram eternos. Então, para a surpresa de Sofia, ele caminhou até a porta e a fechou, girando a chave na fechadura com um clique que ecoou pela sala silenciosa. O coração de Sofia disparou. "Senhor Almeida, o que está fazendo?" Gabriel se virou para ela com os olhos brilhando de uma emoção que Sofia não conseguiu identificar. "Sofia Mendes", ele repetiu o nome, como se saboreasse cada sílaba. "Filha de Regina Mendes?" Sofia sentiu as pernas fraquejarem. Como ele conhecia o nome de sua mãe? "Sim", respondeu com a voz quase sumindo. "Como o senhor sabe?" Gabriel deu 2 passos em sua direção, seu rosto suavizando-se em uma expressão quase vulnerável. "Esperei 20 anos para encontrar alguém da família Mendes novamente",
disse ele com a voz embargada. Regina foi como uma mãe para mim quando eu mais precisei. E então, um dia, vocês simplesmente desapareceram. Sofia sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. As palavras de Gabriel ecoavam em sua mente, criando mais perguntas do que respostas. O escritório luxuoso de repente parecia pequeno demais, o ar rarefeito. Minha mãe trabalhou para sua família? Perguntou ela, buscando apoio na borda da mesa para se manter firme. Gabriel assentiu, afrouxando a gravata como se também precisasse de mais ar. Ele indicou uma das cadeiras de visitas. Por favor, sente-se, disse em um tom agora mais gentil. Não era minha intenção assustá-la, é que... Ele pausou, passando a mão pelos cabelos bem cortados. Ver você aqui, tão parecida com Regina, foi como ver um fantasma. Sofia hesitou, mas acabou sentando-se. O cansaço do dia longo de estudos e trabalho começava a pesar, e as revelações inesperadas a deixavam atordoada. Minha mãe nunca mencionou ter trabalhado para uma família rica, disse ela cautelosa. Ela sempre foi doméstica, sim, mas nunca falou sobre o senhor. Gabriel sentou-se na cadeira ao lado dela, em vez de assumir seu lugar atrás da imponente mesa de executivo. Era um gesto quase igualitário, que contrastava com a evidente diferença social entre eles. Regina foi muito mais que uma empregada para nós, explicou ele, com um sorriso nostálgico. Minha mãe morreu quando eu tinha 6 anos. Meu pai, ocupado com os negócios, contratou Regina como governanta. Ela cuidou de mim como se eu fosse seu próprio filho por mais de 10 anos. Sofia absorvia cada palavra, tentando encaixar essa nova informação na imagem que tinha de sua mãe. Regina Mendes, uma mulher simples do interior de Minas Gerais, sempre trabalhou duramente para sustentar Sofia e seu irmão mais novo após a morte do marido. Ela nunca mencionara ter cuidado de um menino rico em São Paulo. E o que aconteceu? Perguntou Sofia, cada vez mais intrigada. O rosto de Gabriel endureceu ligeiramente. Eu tinha 16 anos quando saí para a escola em uma manhã comum. Quando voltei, Regina havia partido. Nenhum aviso, nenhuma explicação. Meu pai disse apenas que ela tinha pedido demissão urgentemente por motivos pessoais. Ele levantou-se, caminhando até a janela. A cidade noturna de São Paulo se espalhava abaixo deles, um mar de luzes pulsantes. Eu procurei por ela durante anos, continuou ele, com a voz baixa. Regina era praticamente minha mãe. Eu queria entender por que ela tinha ido embora daquele jeito. Sofia sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, percebeu que havia partes da vida de sua mãe que ela completamente desconhecia. Isso foi há 20 anos? Perguntou, fazendo cálculos mentais. Gabriel assentiu. Junho de 2005. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Foi quando nos mudamos para Belo Horizonte às pressas. Eu tinha apenas 4 anos. Minha mãe sempre disse que era porque meu pai tinha morrido e precisávamos ficar perto da minha avó. Um silêncio pesado caiu sobre eles, enquanto ambos processavam as informações. Sofia tentava reconciliar suas memórias de infância com esse novo quebra-cabeça. Como o senhor me reconheceu? Eu era apenas uma criança pequena. Gabriel voltou a sentar-se, seus olhos fixos nos dela. Não reconheci você especificamente, mas seu sobrenome no crachá chamou minha atenção. E então, quando vi seu rosto de perto, você é idêntica à Regina na juventude dela. Ele pegou o porta-retrato novamente, entregando-o a Sofia. Esta foto foi tirada no meu aniversário de 10 anos, a única foto que tenho com ela. Sofia observou a imagem com novos olhos. Sim, era inconfundivelmente sua mãe, mais jovem e com um sorriso que Sofia raramente vira em seu rosto durante a infância. Ao lado dela, um menino magro de cabelos escuros sorria timidamente para a câmera. Por que minha mãe nunca falou sobre isso? Murmurou Sofia mais para si mesma do que para Gabriel. É exatamente o que eu gostaria de descobrir, respondeu ele, inclinando-se ligeiramente. Sofia, sei que isso é muito para processar, mas sua mãe ainda está viva? A pergunta atingiu Sofia como um soco. Sim, ela mora comigo e meu irmão em Tatuapé. Trabalha como cozinheira em um restaurante no bairro. Gabriel fechou os olhos por um momento, uma expressão de alívio perpassando seu rosto. Quando os abriu novamente, havia uma determinação clara em seu olhar. Preciso vê-la, disse ele com firmeza. Há 20 anos espero por respostas.
Preciso entender por que ela deixou nossa família daquele jeito, sem nem mesmo se despedir. Sofia sentiu-se dividida. Parte dela queria ajudar este homem que claramente se importava com sua mãe, mas outra parte sentia-se protetora. Se Regina nunca mencionara essa parte de sua vida, talvez houvesse boas razões. Minha mãe tem problemas de saúde, disse Sofia, hesitante. Ela sofreu um AVC leve há 2 anos. Os médicos disseram que ela deve evitar situações estressantes. Gabriel assentiu, compreensivo. Entendo. Não quero causar mais problemas para Regina, mas... Ele pausou pensativo. Talvez possamos começar devagar. Você poderia me contar mais sobre sua família? E talvez, com o tempo, prepare sua mãe para um encontro? Sofia mordeu o lábio, indecisa. A proposta parecia razoável, mas ela ainda sentia que havia mais nessa história do que ambos sabiam. Posso pensar nisso? Pediu ela. É muita informação para processar de uma vez. Gabriel sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto sério em algo mais acessível, quase vulnerável. Claro, concordou ele, levantando-se. Desculpe ter te assustado trancando a porta. Foi um impulso. Tive medo que você fosse embora antes que pudéssemos conversar. Ele caminhou até a porta e a destrancou, mas antes que Sofia pudesse sair, Gabriel a chamou novamente. Sofia? Ela se virou, encontrando seu olhar intenso. Estou realmente feliz por ter te encontrado, disse ele com sinceridade. Mesmo que não leve a nada saber que Regina está bem, já significa muito para mim. Sofia assentiu, incapaz de formular uma resposta adequada. Com o carrinho de limpeza esquecido no corredor, ela saiu do escritório com a cabeça girando. Enquanto esperava o elevador, percebeu que sua vida simples havia se tornado infinitamente mais complicada em apenas uma noite. E ela nem havia começado a limpar o 28º andar. Sofia não dormiu bem naquela noite. Deitada em sua cama no pequeno apartamento de 2 quartos no Tatuapé, ela observava o teto descascado enquanto as horas passavam lentamente. O ventilador girava preguiçosamente, espalhando o ar quente do verão paulistano sem realmente refrescar o ambiente. Na cozinha podia ouvir sua mãe preparando o café bem cedo, como fazia todos os dias há 20 anos. Regina Mendes, aos 58 anos, continuava madrugando apesar dos protestos dos filhos para que descansasse mais após o AVC. Mãe, precisa acordar tão cedo? Perguntou Sofia, entrando na cozinha com os olhos inchados da noite mal dormida. Regina sorriu, o rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho duro. Seus cabelos, antes negros como os de Sofia, agora estavam quase completamente grisalhos, presos em um coque simples. Bom dia, filha. Não consegui dormir direito, respondeu ela, colocando uma xícara de café forte na frente da filha. E pelo visto, você também não. Sofia segurou a xícara quente entre as mãos, sentindo o aroma familiar do café forte que sua mãe sempre preparava. Por um momento, contemplou se deveria compartilhar seu encontro com Gabriel ou guardar aquela informação. Decidiu começar com cautela. Mãe, você já trabalhou para alguma família rica aqui em São Paulo? Antes de irmos para Belo Horizonte, quero dizer. A reação foi imediata. Regina congelou no lugar, a colher de açúcar suspensa no ar. Seus olhos, tão parecidos com os de Sofia, arregalaram-se momentaneamente antes de voltarem à normalidade. Por que está perguntando isso? Questionou com uma casualidade forçada que Sofia percebeu imediatamente. Só curiosidade. Nunca falamos muito sobre essa época. Regina sentou-se à mesa, sua respiração visivelmente alterada. Trabalhei em muitas casas, Sofia. Você sabe disso. Mas e os Almeida? Você trabalhou para eles? O copo que Regina segurava escorregou de seus dedos, derramando café na pequena mesa de fórmica. Suas mãos tremiam enquanto tentava limpar o líquido escuro. Onde você ouviu esse nome? Perguntou ela, a voz tão baixa que Sofia quase não escutou. Sofia hesitou, mas decidiu que não podia mais esconder. Conheci Gabriel Almeida ontem. Ele é o CEO da empresa onde faço a limpeza noturna. Ele te reconheceu pela minha aparência e pelo sobrenome. Regina fechou os olhos. 2 lágrimas escaparam por entre suas pálpebras, deslizando silenciosamente pelas bochechas marcadas por rugas prematuras. Ele não devia ter feito isso, murmurou. Não devia ter falado com você. Sofia alcançou as mãos de sua mãe, segurando-as firmemente. Mãe, o que aconteceu?
Ele disse que você simplesmente desapareceu um dia sem explicação. Disse que você era como uma mãe para ele. Regina finalmente abriu os olhos, vermelhos pelas lágrimas contidas. O peso de 20 anos de silêncio parecia curvá-la sobre a mesa. Sofia, há coisas que você não sabe, coisas que é melhor ficarem no passado. Ele quer te ver, mãe. As palavras caíram como pedras no pequeno espaço da cozinha. Regina levantou-se abruptamente, cambaleando levemente. Sofia apressou-se em ampará-la, preocupada com sua saúde frágil. Isso não pode acontecer, disse Regina com uma firmeza surpreendente. Prometa que não vai contar a ele onde moramos, Sofia. Prometa. Mas por quê? Ele parecia realmente se importar com você. Disse que procurou por anos. Regina segurou o rosto da filha entre as mãos calejadas pelo trabalho. Nem tudo é o que parece, minha filha. A família Almeida, há coisas que você não entenderia. Então me explique. Não sou mais criança, mãe. Tenho direito de saber sobre o nosso passado. Um barulho na porta interrompeu a conversa. Marcos, o irmão mais novo de Sofia, entrou na cozinha, ainda vestindo o uniforme do trabalho noturno como segurança de shopping. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, percebendo o clima tenso e os olhos vermelhos da mãe. Regina rapidamente enxugou as lágrimas, tentando recompor-se. Nada, filho, só conversando. Marcos olhou desconfiado para a irmã, que apenas sacudiu a cabeça levemente, sinalizando que conversariam depois. Ele era 2 anos mais novo que Sofia, mas sempre fora extremamente protetor da mãe, especialmente após o AVC. Vou me arrumar para o trabalho, disse Regina, saindo rapidamente da cozinha. Quando ficaram sozinhos, Marcos se aproximou da irmã. O que você disse para deixá-la desse jeito? Sofia suspirou, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Descobri algo sobre o passado dela, algo que ela nunca nos contou. Enquanto Sofia relatava brevemente seu encontro com Gabriel Almeida, observava o rosto do irmão passar da desconfiança para a surpresa e finalmente para uma expressão sombria que ela raramente via. Você não devia ter confrontado ela assim, Sofia, disse ele após ouvir tudo. Se ela nunca falou sobre isso, deve ter boas razões. Mas não acha estranho? Por que fugir desse jeito? Marcos passou a mão pelos cabelos curtos, um gesto que fazia quando estava nervoso. Lembra daquelas cartas que encontramos no ano passado, quando ajudamos a mãe a organizar os documentos antigos? Tinha uma carta de um advogado mencionando um acordo de confidencialidade. Sofia sentiu um arrepio. Você acha que tem a ver com os Almeida? Não sei, mas agora faz mais sentido. Olha, seja lá o que for, a mãe obviamente não quer que a gente se envolva. Sofia mordeu o lábio, dividida entre o respeito pela vontade da mãe e a curiosidade que agora a consumia. Além disso, havia algo na maneira como Gabriel falara de Regina, uma sinceridade que não parecia fingida. O que você vai fazer? Perguntou Marcos, conhecendo bem o olhar determinado da irmã. Não sei ainda, mas não posso simplesmente fingir que nada aconteceu. Na manhã seguinte, Sofia chegou mais cedo à faculdade. Precisava usar os computadores da biblioteca para fazer uma pesquisa que não podia arriscar fazer em casa. Com os dedos ágeis sobre o teclado, ela digitou Gabriel Almeida e Nexus Tecnologia no buscador. Os resultados surgiram rapidamente. Matérias de revistas de negócios, entrevistas em canais financeiros, fotos em eventos corporativos. Gabriel Almeida era uma figura proeminente no cenário empresarial brasileiro, respeitado por transformar uma pequena empresa de software em uma gigante da tecnologia em menos de uma década. Procurando por algo específico, Sofia quase saltou da cadeira. Ana Luísa, sua amiga e colega de curso, espiava por cima de seu ombro com um sorriso curioso. Pesquisa para estágio, mentiu Sofia, fechando rapidamente as abas do navegador. E você, madrugando na biblioteca? Ana Luísa riu. Tentando terminar um trabalho. Mas você não me engana, Sofia Mendes. Esse cara é um gatão para uma pesquisa de estágio. Sofia forçou um sorriso, aliviada quando o celular de Ana vibrou, distraindo-a. Depois que a amiga se afastou para atender a ligação, Sofia voltou à pesquisa. Desta vez digitando Família Almeida e Construção Civil São Paulo. Os novos resultados revelaram mais informações. Eduardo Almeida, pai de Gabriel,
Havia sido um dos maiores construtores de São Paulo nas décadas de 1990 e 2000, responsável por vários edifícios icônicos da cidade. Falecera em 2015, deixando o império empresarial para o filho único, que já havia diversificado os negócios para o setor de tecnologia. Um artigo mais antigo chamou sua atenção. Tragédia marca família Almeida. Empresária morre em acidente de carro. A matéria, datada de 1995, relatava a morte de Laura Almeida, esposa de Eduardo e mãe de Gabriel, em circunstâncias que a polícia classificou como acidente, embora houvesse especulações sobre possível suicídio. Então foi disso que Gabriel falou, murmurou Sofia para si mesma. A mãe dele morreu quando ele tinha 6 anos. Ela continuou navegando, absorvendo cada informação, tentando montar o quebra-cabeça. Em uma entrevista de 5 anos atrás, Gabriel mencionava brevemente sua infância, dizendo que, após a morte trágica de minha mãe, fui criado principalmente por uma governanta que me ensinou valores que carrego até hoje. Sofia sentiu um nó na garganta. Essa governanta só podia ser sua mãe. Ao final da manhã, Sofia havia compilado um dossiê mental sobre Gabriel e sua família. Todos os indícios confirmavam o que ele dissera, mas ainda não explicavam por que sua mãe havia fugido daquela maneira, nem por que o nome Almeida a afetara tanto. No fim da tarde, Sofia chegou em casa para um almoço tardio antes de ir para o trabalho noturno. Encontrou sua mãe na sala, assistindo sua novela favorita. Havia uma certa tensão entre elas desde a conversa do dia anterior. "Comi o que você deixou na geladeira", disse Sofia sentando-se ao lado dela no sofá gasto. Estava delicioso, como sempre. Regina sorriu levemente, sem desviar os olhos da pequena televisão. Que bom que gostou. Sofia respirou fundo, reunindo coragem. "Mãe, não quero te pressionar, mas preciso entender algumas coisas." Regina desligou a televisão, um sinal raro de que estava disposta a conversar. "Você não vai desistir, não é? Igual ao seu pai, teimosa como uma mula." Era a primeira vez em dias que Regina mencionava o falecido marido, e isso deu esperança a Sofia. "Pesquisei sobre os Almeida hoje", confessou. "Sei que o pai de Gabriel era um construtor importante e que a mãe dele morreu quando ele era criança. É verdade que você foi governanta deles?" Regina suspirou profundamente, como se estivesse se rendendo a uma batalha interna. "Sim, é verdade. Por quase 11 anos, Eduardo Almeida me contratou logo após a morte da esposa. O menino Gabriel estava devastado. Ele se apegou a mim quase que imediatamente." Sofia sentiu seu coração apertar ao imaginar sua mãe, mais jovem, consolando uma criança que acabara de perder a mãe. "Por que nunca nos contou?" Regina ajeitou-se no sofá, dobrando cuidadosamente o crochê que estava fazendo. "Porque foi uma época muito complicada da minha vida, Sofia. Eu era jovem, recém-casada com seu pai. Precisávamos do dinheiro, e o salário era muito bom. E por que saímos de São Paulo tão de repente? O que aconteceu?" Regina fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. "Eduardo Almeida não era um homem fácil. No início, ele mal notava minha presença. Eu cuidava do Gabriel e administrava a casa, enquanto ele viajava a trabalho. Mas com o tempo, ela hesitou, e Sofia viu que suas mãos tremiam levemente. Com o tempo, continuou Regina, ele começou a me tratar diferente. Pequenos presentes, elogios, convites para eventos da empresa, como sua assistente pessoal. Eu sempre recusava educadamente, lembrando-o que era casada. Até que um dia, a porta da frente se abriu, interrompendo a conversa. Marcos entrou, carregando sacolas de compras do supermercado. Ao ver as duas em conversa séria, parou na entrada da sala. "Estou interrompendo algo?" Regina rapidamente se levantou. "Não, filho. Estávamos só conversando. Deixe-me ajudar com essas compras." Sofia percebeu que a janela de oportunidade havia se fechado. Frustrada, observou sua mãe escapar para a cozinha, deixando-a novamente com mais perguntas do que respostas. Mais tarde, enquanto se preparava para ir ao trabalho, Sofia foi surpreendida por Marcos entrando em seu quarto. "Encontrei isso nas coisas antigas da mãe", disse ele, entregando-lhe um envelope amarelado. "Achei que você deveria ver antes de continuar mexendo nesse vespeiro." Sofia abriu o envelope com cuidado. Dentro havia um contrato de confidencialidade datado de junho de 2005, exatamente a época
em que haviam se mudado para Belo Horizonte. O documento, assinado por Regina Mendes, estipulava que ela não poderia falar sobre quaisquer aspectos de sua relação profissional com Eduardo Almeida ou ocorrências presenciadas na residência da família, sob pena de processos criminais. Anexado ao contrato, um cheque antigo no valor de 150 reais. Zero, uma fortuna na época, e uma carta escrita à mão em papel timbrado. Cara Regina, Sofia leu em voz baixa, sentindo um frio na espinha. Este acordo protege todas as partes envolvidas. O dinheiro é justo pelo seu silêncio. Use-o para um novo começo longe de São Paulo. Por consideração ao afeto que Gabriel tem por você, não tomarei medidas mais severas quanto às suas acusações infundadas, desde que nunca mais entre em contato com qualquer membro da família Almeida. Eduardo. Sofia sentiu o sangue gelar. As implicações daquele documento eram perturbadoras. Agora entende por que não devemos mexer nisso? Perguntou Marcos, sua expressão grave. Seja lá o que aconteceu, a mãe recebeu dinheiro para ficar calada e ir embora. E conhecendo ela, só aceitaria algo assim se fosse para nos proteger. Sofia guardou os documentos de volta no envelope, sua mente trabalhando furiosamente. Mas isso foi com o pai dele, Marcos. Gabriel era apenas um adolescente na época. Mesmo assim, se você realmente se preocupa com a mãe, deixe isso para lá. Viu como ela ficou só de mencionar o assunto. Sofia assentiu lentamente, embora uma voz em sua mente sussurrasse que havia mais nessa história. Talvez Gabriel realmente não soubesse o que seu pai fizera. Talvez ele merecesse saber a verdade tanto quanto ela. Você tem razão, disse a Marcos, mas em seu coração sabia que não poderia simplesmente ignorar o assunto. Não quando Gabriel Almeida provavelmente estaria esperando por ela esta noite no 28º andar, ansioso por notícias da mulher que fora como uma mãe para ele. Sofia chegou ao trabalho mais cedo naquela noite. Seu coração batia acelerado enquanto o elevador subia até o 28º andar. Na bolsa, o envelope com os documentos que Marcos havia encontrado pesava como chumbo. Ela ainda não havia decidido o que fazer com aquela informação, mas sentia que precisava confrontar Gabriel de alguma forma. O andar estava silencioso. Apenas algumas luzes de emergência iluminavam os corredores vazios. Sofia empurrou seu carrinho de limpeza sem pressa, olhando nervosamente para a porta do escritório do CEO ao final do corredor. Não havia luz visível por baixo da porta. Talvez ele não tivesse ficado até tarde hoje. Uma mistura de alívio e decepção a invadiu. Parte dela queria adiar aquela conversa, mas outra parte ansiava por respostas que só Gabriel poderia dar. Ele saiu para uma reunião, mas pediu que você o esperasse. Sofia quase derrubou o balde de água ao ouvir a voz. Uma mulher elegante em seus 40 anos, usando um tailleur impecável, aproximou-se do corredor. Seu crachá identificava-a como Laura Ribeiro, diretora executiva. Desculpe, não entendi, gaguejou Sofia, sentindo-se subitamente consciente de seu uniforme simples de faxineira. A mulher sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos calculistas. Gabriel me contou sobre você. A filha de Regina Mendes, não é? Ele ficou bastante abalado após seu encontro. Não o vejo assim há anos. Sofia engoliu em seco, insegura sobre como responder. Aquela mulher sabia sobre sua mãe, sobre o passado. Não sabia que ele tinha comentado com outras pessoas, disse Sofia cautelosamente. Laura aproximou-se, estudando o rosto de Sofia com uma curiosidade quase clínica. Gabriel e eu não temos segredos. Trabalhamos juntos há 15 anos. Sou praticamente família. Ela fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Você é realmente muito parecida com ela. Um silêncio desconfortável se estabeleceu entre as duas mulheres. Sofia sentiu que Laura estava avaliando-a, tentando determinar se ela representava algum tipo de ameaça. Ele deve voltar em quanto tempo? Perguntou Sofia, tentando parecer casual. Talvez 1 hora. Mas você pode esperar no escritório dele, se quiser. Sei que ele está ansioso para conversar com você novamente. Laura removeu um cartão-chave do bolso e abriu a porta do escritório de Gabriel. Fique à vontade. Antes que Sofia pudesse responder, o celular de Laura tocou. A executiva verificou o visor e franziu a testa. Preciso atender. Você sabe o caminho, não é?
Com um aceno rápido, Laura afastou-se pelo corredor, deixando Sofia parada diante da porta aberta do escritório do CEO, sentindo-se estranhamente vulnerável. Após um momento de hesitação, Sofia entrou. O escritório estava exatamente como na noite anterior, com exceção de alguns documentos espalhados sobre a mesa de reuniões ao canto. Ela notou que o porta-retrato com a foto de sua mãe havia sido movido para um local mais visível, quase como se Gabriel quisesse tê-lo sempre em seu campo de visão. Sofia aproximou-se da mesa, observando os objetos pessoais de Gabriel. Um desenho emoldurado chamou sua atenção. Uma casa simples com 3 figuras de palito. Um homem alto, um menino e uma mulher entre eles. Na parte inferior, em letra infantil, lia-se: Minha família, pai, eu e Regina. O nó em sua garganta apertou-se. A imagem contradiz completamente o tom frio e calculista da carta que Eduardo Almeida escrevera para sua mãe. Como podia o mesmo homem que mantinha um desenho de família ter oferecido dinheiro para que Regina desaparecesse? Enquanto tentava reconciliar essas contradições, Sofia notou um laptop aberto sobre a mesa. A tela de bloqueio mostrava uma foto de Gabriel com um homem mais velho. Seu pai, presumivelmente, em algum tipo de premiação corporativa. Eduardo Almeida tinha feições severas, olhos penetrantes, que pareciam avaliar quem olhasse para a foto, mesmo através da tela. Sofia afastou-se da mesa, sentindo-se como uma intrusa. Ao virar-se, seus olhos se fixaram em uma prateleira com alguns livros, e entre eles, um álbum de fotografias com uma etiqueta simples: Memórias. Sem conseguir conter a curiosidade, Sofia pegou o álbum e abriu-o. As primeiras páginas mostravam fotos de Gabriel criança com seus pais. A mãe, uma mulher loira de sorriso gentil. O pai, sempre sério mesmo nas fotos de momentos felizes. Conforme avançava nas páginas, a mãe desaparecia e começavam a surgir fotos com Regina. Sua mãe, 20 anos mais jovem, segurando a mão de um Gabriel de aproximadamente 8 anos em um parque. Regina ajudando Gabriel com a lição de casa. Regina ao lado de Gabriel em uma festa de aniversário, ambos sorrindo para a câmera. Em todas as fotos, sua mãe parecia feliz, despreocupada. Nada indicava o que viria a acontecer anos depois. Sofia continuou folheando o álbum até chegar às últimas páginas. As fotos agora mostravam Gabriel adolescente, cada vez mais parecido com o homem que ela conhecera. A última foto com Regina mostrava-os juntos em uma formatura escolar. Gabriel, com aproximadamente 15 anos, vestindo o uniforme de uma escola particular prestigiosa, abraçava Regina com um braço, enquanto segurava um certificado com o outro. Campeonato de Matemática 2004, dizia a legenda escrita à mão. Regina foi a única que veio me ver ganhar. Um ruído na porta fez Sofia fechar o álbum apressadamente e recolocá-lo na prateleira. Seu coração disparou pensando que Gabriel havia chegado, mas era apenas o segurança fazendo sua ronda. Ah, você está aqui, disse o homem, parecendo surpreso. O senhor Almeida ligou avisando que vai atrasar. Pediu para informar que chega em meia hora. Sofia assentiu, agradecendo a informação. Quando o segurança saiu, ela respirou fundo e tomou uma decisão. Não poderia simplesmente ignorar o que descobrira, mas também não podia acusar Gabriel, sem entender completamente o que havia acontecido no passado. Removeu o envelope da bolsa e separou a carta escrita por Eduardo Almeida. Colocou-a sobre a mesa de Gabriel, onde ele certamente a veria ao chegar, e saiu do escritório com o coração pesado, sabendo que aquele gesto poderia mudar tudo. Gabriel Almeida estacionou seu carro na garagem privativa do edifício com um suspiro exausto. A reunião com investidores havia se estendido muito além do planejado, e agora tudo o que queria era encontrar Sofia e descobrir o que ela havia conversado com Regina. A possibilidade de reencontrar a mulher que fora como uma mãe para ele após tantos anos deixava-o em um estado de ansiedade que não sentia desde a adolescência. No elevador, afrouxou a gravata e massageou as têmporas. Uma dor de cabeça começava a se formar, resultado de 3 horas discutindo fusões e aquisições com executivos americanos que mal compreendiam o mercado brasileiro. Ao sair no 28º andar, Gabriel cumprimentou o segurança noturno. A moça da limpeza esteve no seu escritório, senhor, informou o homem.
Saiu há uns 20 minutos. Gabriel franziu o senho. Ela não esperou por mim? Eu deixei recado para que aguardasse. Não sei dizer, senhor. Ela parecia um pouco perturbada. Preocupado, Gabriel apressou-se até seu escritório, imaginando o que poderia ter deixado Sofia desconfortável. Assim que entrou na sala, seus olhos foram atraídos para o papel sobre sua mesa, um documento que ele certamente não havia deixado ali. Pegou a folha, reconhecendo imediatamente o papel timbrado antigo da construtora Almeida. A caligrafia elegante e autoritária de seu pai saltou aos olhos, fazendo seu estômago revirar-se em uma reação quase pavloviana. Conforme lia a carta, o sangue foi abandonando seu rosto. Sentou-se pesadamente na cadeira, relendo as palavras que destroçavam não apenas suas memórias de infância, mas toda a narrativa que construíra sobre o desaparecimento de Regina. Acusações infundadas, silêncio, dinheiro, o tom ameaçador nas entrelinhas. Seu pai havia pago Regina para ir embora. Mais que isso, a havia ameaçado de alguma forma. E pelo contexto, Gabriel começava a ter uma ideia perturbadora do que poderiam ser essas acusações infundadas mencionadas na carta. Com as mãos trêmulas, pegou o telefone e discou para Laura, a única pessoa em quem confiava plenamente, além de sua esposa. "Preciso de você no meu escritório, agora", disse ele assim que ela atendeu. 15 minutos depois, Laura entrava no escritório, encontrando Gabriel com um copo de uísque nas mãos, algo que ele raramente fazia, especialmente no trabalho. "O que aconteceu?", perguntou ela, genuinamente preocupada ao ver o estado do amigo. Sem dizer uma palavra, Gabriel entregou-lhe a carta. Laura leu atentamente, seu rosto experiente mantendo-se neutro, embora seus olhos se arregalassem levemente. "Onde você conseguiu isso?", perguntou ela, devolvendo o papel. "Sofia deixou aqui. Obviamente, ela encontrou nas coisas da mãe." Gabriel tomou um gole da bebida. "Todos esses anos, Laura, eu procurei por Regina por tanto tempo. Cheguei a contratar detetives particulares, e agora descubro que meu próprio pai a expulsou de nossas vidas." Laura sentou-se à frente dele, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Gabriel, seu pai estava protegendo os negócios da família. Você era jovem demais para entender na época, mas Regina era uma funcionária, não família, e se ela estava fazendo acusações... Não venha com essa narrativa corporativa para mim", interrompeu Gabriel, batendo o copo na mesa. "Regina me criou depois que minha mãe morreu. Ela era a única pessoa naquela casa que realmente se importava comigo. E agora descubro que meu pai a pagou para desaparecer, como se ela fosse... descartável." Laura suspirou, mudando de abordagem. "Qual é seu plano agora? O que você pretende fazer com essa informação?" Gabriel levantou-se, caminhando até a janela. A cidade noturna espalhava-se abaixo, milhões de luzes pulsando na escuridão. Em algum lugar lá embaixo estava Regina Mendes, a mulher que ele considerava sua segunda mãe, que havia sido afastada de sua vida por dinheiro e ameaças. "Preciso falar com ela", disse finalmente. "Preciso ouvir a história completa." "Tem certeza disso? Às vezes o passado deve permanecer no passado. Seu pai tinha razões para suas ações, mesmo que você não concorde com elas." Gabriel virou-se para encará-la. "Meu pai está morto há 10 anos, Laura. Os negócios da família estão mais fortes do que nunca, graças ao nosso trabalho. Que dano pode haver em eu descobrir a verdade agora?" Laura ajeitou-se na cadeira, seu desconforto visível. "Depende da verdade, Gabriel. Algumas revelações podem abalar não apenas suas memórias, mas também... Também o quê?" Laura hesitou. "A imagem pública da empresa, a reputação da família, coisas que você construiu com tanto trabalho." Gabriel revirou os olhos. "É sempre sobre isso para você, não é? A imagem corporativa acima de tudo." "Estou apenas sendo realista", defendeu-se Laura. "Se você for atrás dessa história, não sabe o que pode descobrir. E uma vez que souber, não poderá esquecer." Um silêncio tenso estabeleceu-se entre eles. Gabriel olhava para a carta em suas mãos, sentindo o peso de 20 anos de mentiras. "Preciso da verdade, Laura, mesmo que seja dolorosa." Faz-se-dassem fiares na manhã seguinte. Sofia chegou à faculdade com olheiras profundas. Não conseguira dormir, revirando na cama enquanto imaginava Gabriel encontrando a carta de seu pai.
Parte dela se arrependia do gesto impulsivo, mas outra parte sentia que ele merecia saber a verdade, ou ao menos aquela parte dela. Você parece um zumbi, comentou Ana Luísa, sentando-se ao seu lado na aula de finanças corporativas. Turno duplo de novo? Sofia forçou um sorriso. Algo assim. Tentou concentrar-se na aula, mas sua mente continuava voltando para o escritório da Nexus Tecnologia. O que Gabriel teria pensado ao ler a carta? Estaria furioso com ela? Ou com seu pai? Seu celular vibrou no bolso. Um número desconhecido. Sofia ignorou, mas segundos depois veio uma mensagem de texto. Sofia, aqui é Gabriel Almeida. Precisamos conversar sobre o documento que você deixou no meu escritório. Por favor, me ligue quando puder. Seu coração acelerou. Como ele conseguira seu número? Quando a aula terminou, Sofia encontrou um canto tranquilo no pátio da faculdade e retornou a ligação, as mãos trêmulas. Sofia, atendeu Gabriel imediatamente, sua voz tensa. Obrigado por retornar. Como conseguiu meu número? Perguntou ela mais brusca do que pretendia. Tenho acesso aos cadastros dos funcionários da empresa de limpeza. Desculpe a invasão de privacidade, mas precisava falar com você. Sofia respirou fundo. Sobre a carta? Sim, interrompeu ele. Fiquei chocado, para dizer o mínimo. Nunca imaginei que meu pai tivesse feito algo assim. Sempre achei que Regina tinha saído por vontade própria. Bom, agora você sabe, disse Sofia, tentando manter a voz firme, embora seu coração batesse descompassado. Ela foi paga para desaparecer. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos. Eu queria perguntar, o contrato mencionava acusações infundadas. Você sabe do que meu pai estava falando? Sofia hesitou. Até que ponto deveria compartilhar o que sua mãe havia começado a revelar? Acho que isso é algo que você deveria perguntar diretamente à minha mãe. É exatamente o que quero fazer, respondeu Gabriel prontamente. Sofia, estou implorando. Preciso falar com Regina. Depois de ler aquela carta, tenho ainda mais perguntas. Se meu pai a forçou a ir embora, preciso ao menos pedir desculpas pelo que ele fez. Sofia fechou os olhos, sentindo o peso da decisão. Sua mãe havia sido clara. Não queria contato com os Almeida. Mas agora que Gabriel sabia sobre o acordo forçado, talvez fosse justo permitir que ele ao menos tentasse uma reconciliação. Não posso prometer nada, disse Sofia finalmente. Preciso conversar com ela primeiro. E se ela não quiser te ver, você tem que respeitar isso. Claro, respondeu Gabriel rapidamente. Eu só quero uma chance de conversar, de entender. Por favor, Sofia. A sinceridade em sua voz era palpável, e Sofia sentiu sua resolução vacilar. Vou falar com ela hoje à noite. É o máximo que posso prometer por enquanto. Obrigado. A gratidão em sua voz era genuína. E Sofia, aquele documento, havia mais alguma coisa junto com ele? Algo que pudesse explicar por que meu pai agiu daquela forma? Sofia pensou no contrato de confidencialidade e no cheque, mas decidiu não mencioná-los ainda. Acho que é melhor conversarmos pessoalmente sobre isso. Posso te encontrar amanhã durante meu turno? Claro, estarei esperando, concordou Gabriel. Antes de desligar, acrescentou. Sofia, obrigado por me mostrar aquela carta. Sei que deve ter sido uma decisão difícil. Após encerrar a chamada, Sofia permaneceu sentada por alguns minutos, observando os estudantes passarem apressados pelo pátio, alheios ao drama que se desenrolava em sua vida. Havia dado o primeiro passo em um caminho sem volta, e agora precisava enfrentar as consequências. Naquela noite, teria que confrontar sua mãe com a verdade, que não apenas conhecera Gabriel Almeida, mas também descobrira o segredo que Regina guardava há 20 anos. O pequeno apartamento no Tatuapé estava silencioso quando Sofia chegou. Na mesa da cozinha, um bilhete de Marcos informava que havia levado a mãe ao médico para uma consulta de rotina e que voltariam em algumas horas. Sofia sentiu uma mistura de alívio e frustração. Precisava conversar com Regina, mas ao mesmo tempo, o adiamento lhe dava tempo para organizar os pensamentos. Aproveitou a privacidade para examinar novamente o envelope com os documentos. Além da carta e do contrato de confidencialidade, havia também algumas fotos antigas que não tinha notado antes. Uma delas mostrava Regina, visivelmente mais jovem, ao lado de um homem que Sofia reconheceu como seu pai. Ambos sorriam em frente a um prédio em construção. No verso, uma data,
Março de 1998. Início do trabalho na construtora Almeida. Sofia franziu o senho. Pela história que Gabriel contara, Regina havia começado a trabalhar para os Almeida em 1995, logo após a morte de Laura Almeida. Por que essa foto indicava 1998? O som da porta da frente se abrindo interrompeu seus pensamentos. Sofia guardou rapidamente os documentos enquanto ouvia as vozes de sua mãe e irmão no corredor. E o doutor disse que está tudo bem, mas preciso diminuir o sal, explicava Regina a Marcos enquanto entravam. Ao ver Sofia na cozinha, Regina sorriu. Oi, filha. Chegou cedo hoje. Sofia notou que sua mãe parecia mais relaxada do que nos últimos dias, quase como se tivesse tomado uma decisão difícil e agora estivesse em paz com ela. O alívio, porém, durou pouco. Assim que seus olhos encontraram o envelope parcialmente escondido sob a toalha de mesa, o sorriso de Regina desapareceu. O que você fez? Perguntou ela, sua voz subitamente tensa. Marcos olhou de uma para outra, percebendo a mudança no ambiente. Vou deixar vocês conversarem, disse, retirando-se discretamente para seu quarto. Quando ficaram sozinhas, Regina sentou-se pesadamente na cadeira da cozinha. Você falou com ele de novo, não foi, com Gabriel? Sofia assentiu, incapaz de mentir. Mostrei a carta do Eduardo para ele. Regina fechou os olhos, os ombros caindo em derrota. Por que, Sofia? Por que não podia deixar isso no passado, onde pertence? Porque ele merecia saber a verdade, mãe, respondeu Sofia, sentando-se de frente para Regina. Ele procurou por você durante anos. Acha que você simplesmente o abandonou. Regina balançou a cabeça, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto marcado pelo tempo. Algumas verdades não ajudam ninguém, Sofia. Só causam mais dor. Que verdade é essa, mãe? O que realmente aconteceu naquela casa? O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Sofia podia ouvir os ruídos do trânsito lá fora, as crianças brincando no pátio do prédio vizinho, o relógio de parede marcando os segundos que se arrastavam. Finalmente, Regina endireitou-se, como quem se prepara para carregar um fardo pesado. Você encontrou as fotos? Perguntou ela, apontando para o envelope. Sofia assentiu. Então deve ter percebido que há algo errado nas datas, continuou Regina, sua voz agora firme apesar das lágrimas. Eu não comecei a trabalhar para os Almeida após a morte de Laura, como Gabriel acredita. Eu já trabalhava lá muito antes disso. Sofia sentiu um frio percorrer sua espinha. O que você está dizendo? Regina respirou fundo. Conheci Eduardo Almeida quando seu pai trabalhava como mestre de obras em uma das construções dele. Éramos jovens, recém-casados. Eduardo me ofereceu um emprego como empregada doméstica na mansão da família, e o salário era bom demais para recusar. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Laura Almeida era uma mulher frágil, depressiva. Passava a maior parte do tempo trancada no quarto ou em consultas médicas. Eduardo praticamente não ficava em casa. E Gabriel era um menino doce, carente de atenção. Naturalmente nos aproximamos. Sofia ouvia atentamente, percebendo que havia muito mais nessa história do que imaginara. Com o tempo, continuou Regina, Eduardo começou a me tratar diferente. Comecei a notar seus olhares, a maneira como sempre encontrava desculpas para estar no mesmo ambiente que eu. Laura também notou. A situação foi ficando cada vez mais tensa, até que Regina cobriu o rosto com as mãos, como se tentasse apagar as imagens de sua memória. Uma noite, Eduardo veio até meu quarto na área de serviço. Estava bêbado, agressivo. Consegui afastá-lo, mas na manhã seguinte, Laura me confrontou. Achei que seria demitida, mas em vez disso, ela pediu que eu ficasse, por Gabriel. Disse que o menino já havia sofrido demais com os problemas do casal e que eu era a única pessoa que trazia alguma estabilidade à vida dele. Sofia sentiu o estômago revirar com as implicações daquilo. E o acidente de Laura? A morte dela? Os olhos de Regina se arregalaram. Não, Sofia, não estou sugerindo isso. O acidente de Laura foi realmente um acidente. Ela tomava muitos remédios para a depressão, às vezes bebia. Numa noite chuvosa, perdeu o controle do carro na estrada. Regina secou as lágrimas com um guardanapo. Após a morte dela, Eduardo me promoveu a governanta. Disse que Gabriel precisava de uma figura materna, e eu era a escolha natural. Por anos funcionou bem.
Eu cuidava de Gabriel e da casa, mantinha distância de Eduardo. Mas quando Gabriel entrou na adolescência, Eduardo mudou novamente. As investidas se tornaram mais frequentes, mais agressivas. Foi por isso que você fugiu? Perguntou Sofia, com a voz embargada pela emoção. Regina sacudiu a cabeça. Não, filha. Aguentei aquela situação por anos pelo Gabriel. Eu realmente o amava como a um filho. A gota d'água foi quando descobri algo sobre os negócios de Eduardo. Documentos que não deveria ter visto, conversas que não deveria ter ouvido. A construtora Almeida estava envolvida em casos sérios de corrupção, propinas a fiscais da prefeitura, materiais de baixa qualidade em obras públicas. Sofia prendeu a respiração. Agora começava a entender por que sua mãe tinha sido silenciada de forma tão definitiva. Confrontei Eduardo, continuou Regina, sua voz agora quase um sussurro. Disse que não podia mais ficar calada sobre seu comportamento e sobre o que sabia de seus negócios. Foi então que ele me ofereceu o acordo. Dinheiro pelo meu silêncio e pela minha partida, e deixou claro que, se eu recusasse, encontraria maneiras de me destruir, e a vocês também. Então você aceitou, concluiu Sofia, para nos proteger. Regina assentiu. O peso de 2 décadas de segredos finalmente compartilhado. O pior foi deixar Gabriel sem explicação. Ele era como um filho para mim, Sofia, mas tinha 16 anos, ainda menor de idade, ainda dependente do pai. Se eu contasse a verdade, o que aconteceria com ele? Eduardo jamais permitiria que mantivéssemos contato, e Gabriel acabaria sendo prejudicado no meio desse conflito. As duas ficaram em silêncio por um longo tempo, absorvendo o impacto daquelas revelações. Finalmente, Sofia tomou as mãos da mãe entre as suas. Gabriel quer te ver, mãe. Ele leu a carta do pai dele e ficou devastado. Quer entender por que você foi embora. Quer pedir desculpas pelo que o pai fez. Regina olhou para a filha com olhos assustados. Ele não pode saber toda a verdade, Sofia. Destruiria a imagem que tem do pai. Eduardo já está morto há 10 anos, mãe. E Gabriel não é mais aquele adolescente. É um homem adulto, dono do próprio império. Não acha que ele merece saber a verdade, por mais dolorosa que seja? Regina permaneceu em silêncio, perdida em pensamentos. Finalmente, com um suspiro derrotado, perguntou: ele está muito diferente? Sofia sorriu levemente. Não reconheceria aquele menino magricela nas fotos. É um homem imponente agora, sério demais. Mas quando fala de você, parece aquele menino de novo. Regina enxugou uma lágrima. Preciso pensar, Sofia. Não é uma decisão fácil. Entendo, respondeu Sofia, apertando gentilmente as mãos da mãe. Leve o tempo que precisar. 3 dias se passaram sem que Sofia desse notícias a Gabriel. Durante seu turno na Nexus Tecnologia, ela propositalmente evitava o 28º andar, pedindo a um colega que cobrisse aquela sessão. Precisava dar tempo à sua mãe para processar tudo, para tomar uma decisão sem pressão. Gabriel também não a procurou, respeitando o espaço que ela havia pedido. Apenas uma mensagem breve no 2º dia. Espero que esteja tudo bem. Estou aqui quando vocês estiverem prontas. Na noite do 3º dia, enquanto Sofia estudava para uma prova na pequena mesa da sala, Regina entrou silenciosamente, sentando-se à sua frente. Quero vê-lo, disse ela simplesmente. Sofia levantou os olhos, surpresa com a determinação na voz da mãe. Tem certeza? Regina assentiu. São 20 anos carregando esse segredo, Sofia. Talvez seja a hora de deixar esse peso para trás. Mas tenho condições. Quais? Não quero encontrá-lo naquela empresa, nem na casa dele. Tem que ser em território neutro, um lugar público. E quero que você e Marcos estejam comigo. Sofia sorriu, orgulhosa da coragem de sua mãe. Claro, vou combinar com ele. O parque do Ibirapuera estava particularmente bonito naquele domingo de manhã. O sol filtrava-se através das copas das árvores, criando padrões de luz e sombra no gramado. Famílias passeavam despreocupadas. Crianças corriam perseguindo pipas. Casais de namorados compartilhavam momentos de intimidade nos bancos espalhados pelo parque. Regina, Sofia e Marcos chegaram cedo, escolhendo um local tranquilo próximo ao lago. Regina parecia nervosa, ajeitando constantemente o vestido simples, mas elegante que escolhera para a ocasião. Era o mesmo que usava em datas especiais, formaturas dos filhos,
aniversários importantes. Ele disse que estaria aqui às 10, comentou Sofia, checando o relógio. Marcos, que inicialmente havia sido contra o encontro, agora se mantinha silenciosamente protetor ao lado da mãe. Embora não dissesse em voz alta, estava curioso para conhecer o homem que significara tanto na vida de Regina há tanto tempo. Ali, Sofia apontou discretamente, Gabriel caminhava em sua direção, sozinho, vestindo jeans e uma camisa de botão simples, bem diferente dos ternos impecáveis que usava no escritório. Parecia ter feito um esforço consciente para parecer menos intimidador. Regina levantou-se lentamente, os olhos fixos na figura que se aproximava. Por um momento, pareceu que suas pernas fraquejavam, e Marcos rapidamente segurou seu braço para apoiá-la. Quando Gabriel finalmente parou a alguns metros de distância, o tempo pareceu congelar. Ninguém falou por vários segundos. O único som era o das folhas balançando suavemente na brisa da manhã. Regina! Gabriel finalmente quebrou o silêncio, sua voz embargada pela emoção. Regina deu um passo à frente, os olhos marejados. Gabriel, olhe para você. Um homem feito. Como se uma barreira invisível tivesse se rompido, Gabriel avançou e abraçou Regina, sem se importar com as lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto. Regina inicialmente enrijeceu com o contato, mas logo se rendeu ao abraço, soluçando suavemente contra o peito de quem um dia fora como um filho. Sofia e Marcos observavam à distância, dando-lhes um momento de privacidade. Nunca vi a mãe assim, murmurou Marcos, visivelmente emocionado. Quando finalmente se separaram, Gabriel manteve as mãos nos ombros de Regina, estudando seu rosto como se quisesse memorizar cada traço. Eu procurei tanto por você, disse ele. Por que nunca respondeu às minhas cartas, aos meus telefonemas? Regina balançou a cabeça tristemente. Nunca recebi carta alguma, Gabriel. Seu pai, ele deve ter interceptado todas. A compreensão lentamente tomou conta do rosto de Gabriel. Então foi tudo obra dele. Ele fez de tudo para nos separar. Regina gentilmente indicou um banco próximo. Vamos nos sentar. Temos muito o que conversar. Enquanto caminhavam até o banco, Gabriel cumprimentou Sofia com um aceno de cabeça e foi formalmente apresentado a Marcos. Seus filhos são incríveis, Regina, comentou ele. Deve ter muito orgulho deles. Regina sorriu. O primeiro sorriso genuíno em dias. Eles são minha vida. Por horas conversaram sobre as 2 décadas que passaram separados. Gabriel contou sobre sua formação em administração, sobre como assumiu os negócios após a morte do pai e os transformou, afastando-se gradualmente da construção civil para focar em tecnologia. Falou de seu casamento com Camila, uma professora universitária, e dos 2 filhos pequenos que tinha. Regina, por sua vez, relatou sua vida em Belo Horizonte, o retorno a São Paulo anos depois, as dificuldades e alegrias de criar 2 filhos sozinha após a morte do marido. Falou do AVC que sofrera e de como seus filhos haviam se unido para cuidar dela durante a recuperação. Quando a conversa inevitavelmente voltou-se para o passado compartilhado, Gabriel finalmente fez a pergunta que o atormentava. Por que meu pai fez aquilo com você? O que realmente aconteceu, Regina? Regina olhou para Sofia, que assentiu encorajadoramente, e então para Marcos, que apertou sua mão em apoio. É uma história longa e complicada, Gabriel, começou ela, escolhendo cuidadosamente suas palavras. E partes dela podem ser difíceis de ouvir. Lentamente, com pausas frequentes para organizar os pensamentos, Regina contou sua versão da história. Falou sobre como conheceu Eduardo, sobre a fragilidade de Laura, sobre como se tornou uma figura materna para Gabriel. Mencionou as investidas de Eduardo, mas sem entrar em detalhes gráficos, percebendo o desconforto crescente no rosto de Gabriel. Quando chegou à parte sobre a corrupção na construtora, Gabriel a interrompeu. Eu sempre suspeitei, disse ele, a voz carregada de mágoa. Anos depois, quando assumi a empresa, encontrei irregularidades nos livros contábeis. Foi por isso que gradualmente afastei a empresa da construção civil. Não queria perpetuar aqueles métodos. Regina assentiu, aliviada por não precisar elaborar sobre esse aspecto doloroso. Quando ameacei expor o que sabia, seu pai me deu 2 opções: aceitar o dinheiro e desaparecer, ou enfrentar as consequências. Eu tinha 2 filhos pequenos, Gabriel. Não podia arriscar.
Gabriel cobriu o rosto com as mãos por um momento, absorvendo o peso daquelas revelações. Quando olhou novamente para Regina, havia determinação em seus olhos. Não posso mudar o que meu pai fez, disse ele. Nem posso recuperar os anos que perdemos, mas posso tentar compensar de alguma forma. Não quero compensação, Gabriel, respondeu Regina firmemente. Não te procurei todos esses anos porque sabia que seria injusto arrastar você para esse conflito. Você não tem culpa das ações do seu pai. Mesmo assim, insistiu Gabriel, deixe-me ao menos ajudar seus filhos. Sofia é brilhante. Percebi isso imediatamente. Posso oferecer uma posição real na empresa, não como faxineira, mas na área administrativa. E Marcos... Não, interrompeu Sofia, surpreendendo a todos. Agradeço a intenção, Gabriel, mas não quero um emprego por caridade ou culpa. Se um dia trabalhar na Nexus, será por mérito próprio. Marcos assentiu em concordância, e Gabriel, após um momento de surpresa, sorriu com admiração. Tão determinados quanto a mãe. Respeito isso. Regina observava a interação com orgulho evidente. Vê por que eu não podia simplesmente abandoná-los, mesmo por você, Gabriel. Eles sempre foram minha prioridade. Gabriel assentiu, compreendendo finalmente o impossível dilema que Regina havia enfrentado. E foi a decisão certa, Regina. Olhe para eles agora. Um silêncio confortável caiu sobre o grupo, enquanto observavam uma família de patos atravessando o lago. A atmosfera havia mudado. A tensão inicial substituída por uma aceitação melancólica do passado e, talvez, uma esperança cautelosa para o futuro. E agora? Perguntou Sofia finalmente. Onde vamos a partir daqui? Gabriel olhou para Regina, como se pedisse permissão para responder. Quando ela assentiu, ele disse, um passo de cada vez. Talvez possamos jantar juntos de vez em quando. Gostaria que você conhecesse minha esposa e meus filhos, Regina. E se vocês estiverem confortáveis com isso, ele olhou para Sofia e Marcos. Gostaria de ter todos vocês novamente em minha vida. Marcos, que até então se mantivera reservado, finalmente falou. Nossa mãe sofreu muito, Almeida. Não vou fingir que confio em você completamente. Marcos, repreendeu Regina. Não, ele está certo, interveio Gabriel. A confiança precisa ser construída. Estou disposto a tentar, se vocês também estiverem. Regina pegou a mão de Gabriel entre as suas. Um gesto maternal que transcendia as 2 décadas de separação. Por 20 anos, carreguei o peso desse segredo, Gabriel. É libertador finalmente compartilhá-lo com você. Seja qual for o caminho que escolhermos a partir de agora, ao menos podemos seguir sem o fardo do passado. Gabriel assentiu, lágrimas silenciosas marcando seu rosto. Obrigado por me dar essa chance, Regina. Não vou desperdiçá-la. O sol agora estava alto no céu, banhando o parque em luz dourada. Uma brisa suave agitava as árvores, e ao longe, o som de risadas e música criava a trilha sonora para esse novo começo. Regina, cercada por seus 2 filhos e pelo homem que um dia considerara como filho, sorriu genuinamente pela primeira vez em muito tempo. O futuro era incerto, mas o passado finalmente começava a perder seu poder sobre eles. Sofia observava, percebendo que o que começara como uma descoberta acidental em um escritório de luxo havia desencadeado uma revolução em suas vidas. Olhando para sua mãe, viu não apenas a mulher forte que sempre conhecera, mas também alguém com uma história rica e complexa, com escolhas difíceis e sacrifícios silenciosos. E enquanto o grupo lentamente se levantava para caminhar pelo parque, Sofia soube que, independentemente do que o futuro reservasse, aquele momento de verdade e reconciliação já havia curado feridas